Olá! Eu sou a Mari. E eu sou o Lucas. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. Como a gente não pode viajar por Portugal, nós vamos viajar pela história de Portugal. E a gente gosta muito de conhecer a história do lugar quando a gente tá viajando, passeando. A gente gosta de conhecer construções antigas que contam histórias dos lugares. Então, já que a gente não pode visitar, pelo menos a gente quer saber mais pra quando a gente visitar, a gente vai estar craque nas histórias, nos conflitos, nos casos de família. E a história de Portugal é muito extensa. Do país Portugal já é bem longa. E se for levar em consideração do território aqui, tudo que aconteceu antes é muito longo, então a gente vai ter que focar numa parte. Provavelmente se você é português, você já tá cansado de saber toda essa parte da história, vocês provavelmente estudam isso na escola, então talvez seja mais interessante para os brasileiros. A gente pesquisou e tentou trazer as informações certinhas, obviamente a gente teve que escolher um pouco, né, porque é o tipo de coisa que você vai, tipo, aconteceu outra coisa, mas por quê? E por quê? E por quê? E quem é esse? Quem é aquele? De onde veio esse cara? E daí você se perde completamente, então a gente teve que focar um pouco ali. E até agora eu não falei do que a gente vai falar, que é... Como nasceu Portugal? O país Portugal, reino. No caso o reino de Portugal, exatamente. Especificamente o reino de Portugal. Lógico que vocês sabem, nós não somos historiadores, não somos especialistas na área, não sabemos nada, só fomos curiosos procurar na internet, ver várias fontes pra tentar montar essa colcha de retalhos aqui do que a gente conseguiu descobrir. E nós, como brasileiros, sabemos uma história muito en passant, bem geralzona de Portugal, principalmente na parte mais que toca a descoberta do Brasil, os períodos das guerras napoleônicas, óbvio. É estudado um pouco as partes que ela conhecia demais com a história do Brasil, que é obviamente o período do descobrimento e depois algumas outras coisas, quando a família real vai pro Brasil, etc. Mas não, a gente quer o começo de Portugal, quando Portugal começou. Então vamos lá para a Baixa Idade Média. Portugal começou como um condado que nasceu do processo de reconquista da Península Ibérica pelos cristãos europeus. O Condado de Portugal, ou Condado Portucalense, foi fundado em 868, depois de reconquistar essa região do Porto dos Mouros, por um cara chamado Vimara Pérez. Era a época que os cristãos estavam recuperando essas terras dominadas pelos mouros. Sim, a Península Ibérica era de domínio mouro, nessa época eles estavam reconquistando. Eu não vou entrar na parte do domínio mouro e do que aconteceu antes disso, porque daí já começa a voltar bastante na história. Então vamos começar aqui do Vimara Pérez. Foi o primeiro conde, então, de Portugal, do Condado Portucalense. E tem uma estátua desse cara, do Vimara, na Sé do Porto, feita pelo Salvador Barata Feio. Eu não sei se é exatamente assim que pronuncia o nome dele. A gente tá devendo ainda um vídeo lá sobre a Sé, que é um lugar que a gente adora, mas não deu tempo da gente filmar, a gente só visitou uma vez. Mas é bem famosona essa estátua lá na frente. Também a gente já viu em outros lugares também, já representações dele, né? Sim, ela é bem importante, por motivos óbvios. Mas tá aqui a foto da estátua dele. E por vários anos, diversos condes administraram essa região de Portugal, até que o rei Afonso VI, do reino de Leão... Não confundir com Afonso VI de Portugal, que é outro rei Afonso que vai surgir bem lá pra frente. Ele entrega o condado para o Henrique de Borgonha, que era da França, na verdade. A família de Borgonha é da França, O Henrique é húngaro, aparentemente. Nasceu na Hungria. E ele entregou por causa do casamento desse, né, do Henrique, com a filha dele. Teresa de Leão. Era muito comum nessa época ter esses acordos entre as famílias e etc. Você casa com a minha filha aqui, eu te dou esse condado, etc. Mesmo porque é sempre um jeito de você meio que administrar ali a distância pela sua filha, pelo seu filho, pro parente, né? Você estende o seu controle, põe um filho ali, um sobrinho ali, exato. Lembrando que isso não existe mais hoje em dia, não é mesmo? E essa entrega aconteceu em 1096. O casamento aconteceu em 1096. A partir daí ele começou a fundar várias vilas aqui no condado. Entre elas, Guimarães, que foi onde ele foi morar. Aliás, queremos muito conhecer. Ainda, estamos devendo também. E Dom Henrique morre em 1112. Não teve tanto tempo pra ficar aí brincando. Condando por aí. E a Dona Teresa assume o comando do condado, enquanto o filho deles, Afonso Henriques, porque o pai chamava Henrique e o tio chamava Afonso, então eles juntaram os dois, não sei. Enfim, enquanto o Afonso Henriques era criança, ele tinha acho que 4 anos, não lembro exatamente, mas ele ainda era bem criança quando o pai morre. E nesse meio tempo ela começa a querer expandir o condado de Portugal e a sua influência, o seu poder, e começa a brigar com a própria irmã
Que saudável, não é mesmo? Que é a Urraca de Castela. Esse conflito dura de 1116 a 1120. Elas ficam lá nessa vai, não vai aqui do poder, pá. E em 1121, a Teresa perde uma batalha, ela fica sitiada numa cidade que chama Lanhoso. E lá ela assina o Tratado de Lanhoso, que basicamente faz com que Portugal continue sendo um condado subordinado, vassalo, do reino de Leão e Castela. Leão e Castela, que agora as regiões são parte do que é agora a Espanha, né? Sim. São... Basicamente, lógico que tudo muda, não é exatamente o mesmo perímetro, mas é Sim, mais ou menos ali. E eles têm uma outra parte da Espanha que não era desses reinos. Nessa época, a Teresa começa a favorecer os nobres galegos e entrega os distritos de Porto e Coimbra ao nobre fidalgo Fernando Pérez. Fernão Pérez. Fernão Pérez, seu amante. Amante, mas se bem que ela já era viúva, né? Sim, mas não era oficial, né? É. Não casou, é amante. E nessa época ela provavelmente não podia casar de novo, então... Acho que não. O pequeno Afonso Henriques não curtiu muito essa história, não. Ele começou a entrar em conflitos com a mãe. Também teve uma revolta dos outros nobres portucalenses contra ela, porque ela estava deixando eles de fora da administração do condado e favorecendo esses outros nobres aí da Galícia. Em 1125, Afonso Henriques torna-se cavaleiro, arma-se aos 14 anos de idade. É muito precoce, menino. Lógico que naquela época sua vida era muito mais curta, as coisas tinham que ser... Não era muito mais curta. A maioria das pessoas Você tinha grande chance de morrer criança. Se você passasse dos 30, é você chegava até uns 60, 70 por aí. Enfim, o crescimento geralmente era muito rápido, você não tinha muito tempo pra ter infância. Então geralmente já ia ainda mais numa posição de poder, assim. Sim, e foi impulsionado por esse conflito, né? Sim. E que a Mari falou, ele arma esse cavaleiro, então ele vira e fala, eu me declaro cavaleiro, sabe, com a espadinha no próprio ombro, assim. E aí ele começa um conflito militar contra a própria mãe. Saudável. Em 1128 tem a Batalha de São Mamede, foi lá em Guimarães, entre as forças do Afonso Henriques e da Dona Teresa, e o Afonso Henrique vence e toma o controle do condado. Então agora ele é o conde de Portugal. Então, pensando desse jeito, o Dom Henrique não foi o último. Foi congelei um pouquinho. Enquanto conde, o Afonso Henriques, pelo jeito, gostava de uma porrada, porque ele continua em conflito tanto contra os mouros, que estão mais ao sul do território que então era o Condado de Portugal, quanto contra o reino de Leão e Castela, do seu primo. Ele consegue derrotar os mouros na Batalha de Ourique em 1139. Apesar dos portugueses estarem com uma desvantagem numérica considerável, as tropas muçulmanas eram muito mais numerosas, mesmo assim eles venceram. E isso aconteceu no dia do aniversário dele. Ou que se especula que era o dia do aniversário dele. E também é o dia de São Tiago. Então é uma data importante também. E aí começa aqueles problemas de estudar coisa tão antiga assim. Ninguém sabe exatamente onde foi essa batalha de Ourique. Não existe um consenso 100% que as pessoas determinaram, foi aqui, beleza. Tem algumas hipóteses. A hipótese que é mais tradicionalmente aceita, eu acho que é a que chega mais próximo de ter um consenso, é que tenha sido no campo de Ourique, no Baixo Alentejo, entre Évora e Silves. Outras hipóteses são... na Vila Chã de Ourique, no Ribatejo. Ou no campo de Ourique, na beira litoral. E essas duas localizações não são hipóteses muito fortes, porque acham que é pouco provável que esses lugares tivessem atraído a atenção e as forças do Emir de Badajoz. Eu não sei se pronuncia exatamente assim, não faço a menor ideia de como pronuncia isso, então... De onde é? Era o nome do reino árabe. Mas em Vila Chã de Ourique tem um lugar chamado Vale dos Ossos, onde foram encontrados muitos ossos. O que indica que algum tipo de batalha em algum momento aconteceu ali, eles só não têm certeza se realmente é essa e... enfim. Como nessa época tinha muitas batalhas, era muita disputa de territórios e tal, fica difícil de saber qual mas que é. É por isso que essa Vila Chã de Ourique tem um pouco mais de probabilidade de ser até do que o outro campo de Ourique que eu falei. Mais hipóteses, que não acabou ainda. A outra hipótese seria em Aurélia, que é o nome de um forte, e dizem que pode ter acontecido uma confusão entre Ourique, que se escrevia Auric, e Aurélia, do castelhano Aureia, eu não sei pronunciar castelhano, mas com J, mas com um som um pouco diferente, e dizem que pode ter acontecido essa confusão. E apesar do Afonso Henriques e o Afonso VII de Leão e Castela estarem
né, em conflito nessa época. É possível que eles tenham se unido contra os mouros, que eram um inimigo em comum, nessa batalha. E a ideia é que o Afonso VII queria atacar o Forte de Aurélia. E para não ser cercado pelos mouros, ele teria pedido pro Afonso Henriques fazer um ataque de distração simultaneamente. Então os dois juntaram as forças e conseguiram derrotar os mouros ali. Ficaria mais ou menos onde é a Colmenar de Areia? Oreia? Mais ou menos próxima a Madrid e Toledo. Mais uma hipótese é a hipótese de Panóias, que é a que diz a tradição, que conta a lenda, digamos assim. E dizem que depois da batalha, o Afonso Henriques mudou o nome do local de Ourique para Panóia, em homenagem ao seu pai, que teria nascido em Panóia, na Hungria. E a última hipótese, que na verdade não é uma hipótese, é que não foi em Campo de Ourique, em Lisboa. Mas um pouquinho de lenda disse que Afonso Henriques, antes da batalha, viu Jesus com mais 5 anjos antes dessa batalha e que isso teria garantido a vitória. Eles estariam rodeando Portugal, protegendo. Isso, eram anjos protetores de Portugal e por isso houve a vitória. Mais uma curiosidade sobre essa batalha. Nela combateu Dom Gualdim Pai, que depois se tornaria grão-mestre da Ordem dos Templários, esses Templários mesmo que você tá pensando, e ele fundou a cidade de Tomar e Pombal. Cara importante. Depois dessa batalha, Afonso Henriques fala, chega desse negócio de conde, eu ganhei aqui, chutei bundas, mandei todo mundo embora, eu sou rei. Uhul! Então se torna primeiro rei de Portugal. Então, ainda se sentindo muito bem por ter vencido essa batalha incrível, Dom Afonso Henriques pensa assim, eu já ganhei dos mouros, agora eu vou lá e vou dar porrada no meu primo. E ele invade a Galiza. Em contrapartida, o primo dele, Afonso VII, começa a invadir Portugal. O reino de Leão e Castela era bem poderoso militarmente, então ele vem com tudo em Portugal. E aí, em 1141, os dois exércitos se encontram no Val do Rio Vés, desculpa. E lá, em vez de eles entrarem em batalha mesmo, eles fazem uma espécie de um torneio medieval, que fica conhecido como Torneio do Arco de Valdevez, ou Reencontro de Valdevez. Na Estação São Bento, que a gente já mostrou aqui rapidinho em alguns vídeos, tem vários azulejos com passagens da história de Portugal, e um deles mostra esse torneio, que foi feito pelo Jorge Colasso. E em Arcos de Valdevez tem um monumento desse acontecimento, porque, né, foi lá, então faz sentido que esteja lá. Tem um monumento do escultor José Rodrigues. Portugal vence o torneio. Uhul! O que parece ter sido uma boa vantagem pro Afonso Henriques, porque parece que em batalha mesmo eles não tinham tanta chance assim de ganhar por causa dos tamanhos dos exércitos. E em 1143, por intermédio do arcebispo de Braga, o João Peculiar, Dom João Peculiar, é assinado o Tratado de Zamora, que é um tratado de paz do Afonso VII com Afonso Henriques, onde o Afonso VII reconhece Portugal, Portugal, como um reino separado, independente. Então, Afonso Henriques vira rei mesmo. Uhum. Quase, falta uma coisa. Que é o Papa reconhecer esse novo reino e o novo rei. O Dom João Peculiar teve que fazer só 14 viagens de Braga até Roma até convencer o Papa Alexandre III a reconhecer Portugal como um reino independente, mas ele reconhece em 1179. Ou seja, levou uns bons aninhos aí ainda, e a partir disso, Portugal é completamente, oficialmente, um reino próprio, com capital em Coimbra. Nesse meio tempo, antes de ter oficializado ali pelo Papa, o Afonso Henriques continua a expandir o domínio ali de Portugal pro sul, onde ainda estava com o domínio de mouros. O cara não pode ficar longe de uma treta. E ele consegue conquistar Lisboa. Em 1147. E ele continua, vai mais pra baixo ali, em Leiria e Alentejo. Até Alentejo. Foi o que ele foi conseguindo. Não sei exatamente o mapa das conquistas, mas ele foi empurrando cada vez mais ao sul. Sim, foi empurrando a fronteira pro sul até onde ele conseguiu. E se você já viu o nosso vídeo sobre Braga, nosso passeiozinho lá, sabe que lá na Sé de Braga tem várias capelinhas especiais ali que você pode visitar com um ticket. Um tour guiado. Um tour guiado, é um ticket extra, assim, não é só a visitação normal. E lá na Capela dos Reis, você pode encontrar os túmulos dos pais do Afonso Henriques. Tem lá o túmulo da Dona Teresa e do Dom Henrique. Só os túmulos, os corpos deles não estão lá, de acordo com o nosso guia. Então essa foi a história que a gente conseguiu pesquisar aqui, de como que começou aqui o reino de Portugal. Todas as tretas, os casos de família. A gente falou, lógico, de um jeito bem descontraído aqui, brincando assim.
porque a gente não é especialista. E bem por cima também, né? Sem entrar muito nos detalhes e tal. Tem... Como eu disse, se você for pesquisando, tem muita coisa que você pode ir se aprofundando no assunto, se você tiver interesse. Mas aqui é uma visão geral. Pra gente ter uma ideia como é que foi o processo, junto com os reinos de Leão e Castelo. Como é que foi todo esse trâmite aí, uma visão geral. A gente não falou, por exemplo, das passagens de poder do reino de Leão e Castelo, do Afonso VI para o Haka e depois para o Afonso VII. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu sei que o poder trocou de mãos ali nesse meio tempo e eles continuaram brigando entre eles com Portugal. Também não falamos de todos os condes que estavam aqui no condado. Sim, só contamos do primeiro lá para dar um comecinho e daí já fomos para a parte onde Portugal viraria um reino. Enfim, tem muitos detalhes, a história é infinita. Mas a gente quis dar essa visão geral pra gente aprender mais, quem sabe vocês aprenderem. Pra quem é português já deve saber, mas poder relembrar, quem sabe. Ou se divertir com as nossas bobagens aqui que a gente faz no meio. E também fica muito mais divertido quando você vai pros lugares visitar e você já sabe. Não é só um nome, tipo, aqui é o túmulo de fulano de tal. E você não faço a menor ideia de quem seja. Sim, é só, já ouvi esse nome e às vezes isso não ajuda muito porque, como a gente falou no caso do Afonso VI, tem mais de uma pessoa com o mesmo nome, com o mesmo número, dependendo da linhagem, dependendo de várias coisas. Isso é muito comum nessa época, acho que na Europa inteira. Você vê que os nomes se repetem muito, faz parte dessas tradições e tal. Sim, é bem comum. Tanto é que tem sexto, sétimo, né? Muita gente com o mesmo nome. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixem nos comentários, a gente quer fazer mais, quer descobrir mais aqui sobre a história de Portugal. Acho que posteriormente também de outros países aqui da Europa, que a gente quer visitar também e fazer vídeos e tudo mais. Então a gente espera que vocês tenham gostado, porque a gente quer fazer mais. Exatamente, como a Mari disse, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido divertido e educativo. Deixem o curtir aqui, não esqueçam. E também se tem algum período da história de Portugal que vocês querem que a gente fale um pouquinho sobre, deixa ali a sugestão nos comentários também. Que a gente vai pesquisar. Não se esqueçam de se inscrever se não forem inscritos para acompanhar as nossas empreitadas aqui portuguesas. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado por ter assistido. Tchau! Hoje a gente vai fazer um pouco... Hoje a gente vai fazer... A gaivota me distraiu. Não. Blá. Conquistaram a... Blá, blá, blá. Portugal nasceu... Ele foi fundado... Blá. Entrega os distritos. Aí... Brr, e... Brr, só que... Blá, blá. Blá, blá, blá. Que é o tratado... Blá, blá. Depois foi mais... Blá, blá, blá. Também não contando... Não. Ele foi fundado em... Desculpa. Nessa época, a Teresa começa a favorecer alguns nobres galeses. Galegos. Galegos, que foi galês? Galês é... Eu sei de onde que é. Que é um tratado de paz entre o Dom Afonso VII e o... Afonso Henriques? Afonso Henriques. Os dois são Afonso? Ah, tá bom. Que é o Afonso... que é o Afonso... Que é um Afonso de paz entre os tratados. É sério, não dá pra ver que eu tô chorando.